Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meninada, bem-vindo mais um Atualize-se. E hoje eu tenho o prazer de estar com um ex-estudante aqui, o Vitor, que hoje faz faculdade de medicina. Vou deixar ele se apresentar e depois a gente começa esse papo aí para a gente conversar um pouco sobre esse momento que vocês estão e tudo mais, essa transição, saindo da escola, indo para a faculdade aí, tendo essas novas vivências aí, tudo bem? Bom, pessoal, como disse o Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Dutra. Hoje eu sou aluno do quarto ano, estou terminando o quarto ano, falta uma semana para as férias, do quarto ano de medicina da UFTM. Estudei no Colégio Ferreira de 2010 até 2016, fiquei da quinta série ao terceiro colegial. Foi um ambiente ao qual eu sou muito grato e agradecer ao Matheus, a todo mundo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, que é sempre muito prazeroso voltar ao colégio, mesmo que remoto, né? Mas tem que cuidar dessa pandemia, então online estamos aqui. O prazer é nosso, Vitor, você disponibilizar o tempo aí. Esse final de semestre é corrido para todo mundo, né? Mas depois você até É. fala um pouco mais disso. Daí, Vitor, eu queria começar essa conversa justamente chamando atenção para isso, né? Como que foi um pouco, tipo, esse momento de estudo aí no terceiro e esse entrar na faculdade, tipo, quem sabe que em muitos aspectos esse estudo no terceiro é sozinho, e esse entrar na faculdade depois também é um período de transição aí. Queria que você falasse um pouco sobre como que foi esse processo aí para você e essa caminhada inicial aí. Sim. Matheus, eu acho que foi um baque a adaptação toda. Eu sempre achei que eu fui um aluno dedicado, então eu acho que isso ajuda muito. Gente que estiver aí no início do ensino médio, aproveita as oportunidades que tem. Então eu acho que sempre foi uma construção mesmo. Quando chegou no ensino médio, manteve o ritmo, mas eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida. Mas aí eu recebi um conselho do meu pai, falou assim: Vitor, eu não sei o que você vai escolher de profissão, mas estuda como se você fosse prestar medicina. Não diminuir nenhum outro curso, mas no sentido de sabemos, né, matematicamente, da concorrência de medicina em relação aos outros. Eu lembro de um ano que eu assustei porque o vestibular da UFO, de meio de ano, deu 360 por vaga, e eu sei que fica por ali. É um número exorbitante, então você ter essa clareza eu acho que orienta muito. Então, tínhamos as aulas do colégio pela manhã até no sábado, né? Aquele sábado brabo, a gente vai com, vai com a alma na mão. E aí eu lembro que eu pegava as aulas pela manhã, ia, frequentava, e à tarde eu voltava ao colégio, almoçava em casa, 1h20, 1h30, e tava lá de volta. Ou para revisar questões que ficaram de aula, revisar conteúdo, fazer alguma anotação, ler a apostila, ou fazer exercícios na disponibilidade de professores. Íamos lá nos plantões, tirávamos dúvida, resolvíamos as questões e tudo. E à noite, às vezes, eu fazia alguma aula complementar, alguma aula. Esse chegava em casa e revisava também, assistia um pouco de televisão para distrair. Eu sempre gostei muito de televisão. E aí eu revisava aquele conteúdo ali até 11 e pouco, meia-noite. Isso principalmente no segundo semestre. Então foi uma rotina intensa. Eu tinha muita dificuldade, e tenho até hoje, em física, em química e em matemática. Eu não sou muito de exatas, Matheus. Então eu falei, eu preciso focar nisso. Então foram áreas que eu atingi mais. E de redação, que é sempre o grande escopo, tínhamos a redação de sala de aula e tínhamos a redação, as aulas extras que o colégio disponibilizava à tarde. Eu lembro que eu tirava durante a semana uma redação que eu fazia em tempo livre de sala de aula, que tinha que entregar, era obrigatória essa redação. Então eu resolvia no colégio, no meu momento à tarde, sem compromisso com horário. Então, vamos fazer, vamos ver o que sai aqui. Mas sem consulta, vamos ver o que sai aqui. Depois eu levava para corrigir. Essa daí que entregava em aula. E aí tinha uma outra redação extra das aulas oferecidas pelo próprio colégio, que eu pegava o tema da redação com a professora, depois eu dobrava para não ver o tema daquela semana. E aí, como tínhamos os simulados às vezes sábado à tarde, eu tirava o sábado à noite para descansar, dava domingo, estudava pela manhã, almoçava e sentava na mesa contando no relógio. Tenho 1 hora para fazer a redação. Abria o tema que eu tinha pego antes, mas não tinha visto, abria, dava 1 hora de tempo, falei assim, o que sair, saiu no susto e vamos que vamos. Eu lembro que foram muitas redações nesse intervalo. Sabe o que é engraçado Principalmente, você falar isso, Vitor? Porque essas diga. aulas continuam.
Tanto a Continue. aula de redação, oficina de redação, quanto as aulas, né, no horário normal, quanto a oficina de redação, né? E muitas vezes a gente bate muito na tecla, os meninos, "Ó, essas aulas são cruciais para levar", e alguns meninos acabam levando na brincadeira, que não foi seu caso, mas é importante você chamar a atenção disso, que é uma coisa que a gente vira e mexe e bate na tecla, ó, essas aulas são Sim. importantes, tem que ir, isso aqui vai ajudar você lá na frente e tudo mais, né? Então, eu achei engraçado porque inclusive, ontem eu estava conversando com o menino do segundo ano e apontando justamente, ó, aproveite, essas aulas estão lá na Sim. escola, não dá bobeira e tudo mais, né? Mas, enfim. E é sem adicional, gente, é sem adicional. No mundo do preço do dólar, do real, vamos aproveitar que nós temos ótimos serviços. O colégio sempre ofereceu grandes oportunidades. Então, aproveitem esse momento, principalmente para quem está no terceiro colegial. Uma vez eu vi, na época que eu estava, o Drauzio Varela tem um canal dele no YouTube. E aí alguém perguntou para ele nas caixinhas do YouTube como foi a trajetória dele na medicina. E ele contou que ele não. Eu acho que foi isso. Ele teve que fazer cursinho e ele foi fazer cursinho. E ele falou que ele tirou aquele ano da vida dele para estudar. Que ele nunca estudou tanto na vida dele como naquele ano. Para passar. Depois que passa é outro departamento, nós vamos conversar depois. Mas tire esse ano para aproveita as oportunidades que você tem, aproveita o tempo para que você, caso não atinja naquele momento, naquela ocasião, que eu tenho uma meta de vida, assim, um lema, que é assim, você sonha grande, porque se você não chegar lá, pelo menos você chega perto. Então, aproveita as oportunidades. Saber da oficina de redação é ótimo. Eu lembro que tinha interdisciplinaridade dos temas com filosofia, sociologia, e ficava uma coisa muito dialógica também. E de redação, leiam os livros. Eu não cheguei a prestar FUVEST, por exemplo. Não era meu escopo. Eu tinha medo da FUVEST. Mas eu li os livros da FUVEST. E isso ajuda você na hora de fazer uma redação. No meu ano, Matheus, o tema foi intolerância religiosa. Eu não tinha feito nenhuma redação do tema específico. Só que eu lembrei que na oitava série, na matéria de redação, foi lido na época das resenhas o livro Pagador de Promessas. E aquele livro me ajudou a embasar a fundamentação interdisciplinar do negócio. Então aproveitem tudo, não percam a oportunidade, não percam tempo e se dediquem. Então foi um ano para mim muito intenso. O terceiro colegial era manhã, tarde, noite. Eu não cheguei a fazer cursinho, passei direto do terceiro, mas o meu terceiro colegial foi ritmo de cursinho. E acabou dando certo. Então, na metade do terceiro colegial, eu falei, não, eu acho que eu consigo prestar medicina, vamos ver se vai dar certo. Já com vistas de UFTM. Então, eu sabia, então era Enem, vamos direcionar o foco todo para Enem. Então, para linguagens, eu comecei a ler a leitura, a desenvolver a leitura de... Lê a pergunta, lê o texto, lê a pergunta, marca próxima. Humanidades também vai para essa linha. A matemática, a física, a química, muito exercício. Eu tinha até um caderninho de física que eu anotava as equações de física. Eu nunca fui boa de física, eu nunca simpatizei. Então eu olhava lá, sei lá, movimento circular uniforme. Vamos abrir no caderninho. Ah, são essa fórmula, essa resolve o exercício. Então você vai sistematizando todo o processo. Eu não sou mais especialista, mas eu obtive o que eu precisava para passar. E eu tinha noção de qual era a média de nota de UFTM para nota de corte na ampla concorrência. Então, já que nós estamos aqui em escola particular, sabemos, né, que para Enem a ampla concorrência é pré-requisito, né? As cotas são para estudantes de escola pública que fizeram ensino médio em escola pública, isso aqui para âmbito de UFTM, em SISU. Então você aproveite esse ano em redação, se dedique onde você tem dificuldade, mas não esqueça, Matheus, não é puxando brasa para sardinha, não esqueçam das humanidades, não esqueçam do português. A maioria tem essa pretensão. Mesmo estudando muita física e química, foram áreas que eu não fui tão bem. Então, o português e as humanidades ergueram a minha nota. É um jogo, a gente tem que equilibrar as forças para atingir um objetivo. Então, se dediquem, aproveitem as oportunidades de redação, de filosofia, de português, de literatura. Tudo ajuda, a gente nunca sabe o que vai aparecer. O tema desse ano eu vi, eu falei, meu Deus do céu, não sabia por onde começar. Mas se você tiver bagagem sociocultural, um livro,
um filme que você leu, alguma coisa, isso vai agregar também na hora da redação. Mas aproveitem as oportunidades que o colégio oferece, tire o ano para estudar, que aí fica mais fácil. Então, depois desse ano intenso que eu tive no terceiro colegial, as coisas deram certo, consegui passar aqui na UFTM, eu sou daqui de Uberaba, e aí foi outro susto. Falei, nossa, morri de estudar no terceiro colegial, meus problemas acabaram, vamos viver a vida de universitário. Só que ninguém conta os bastidores. Então, antes de começar aqui, eu tava falando com o Matheus, que foi um baque. O ritmo é totalmente diferente, é um ambiente mais impessoal, são aulas mais densas. Eu lembro que nós tínhamos aula de 2h30 numa terça-feira, depois de um dia longo de aula. Então, você redimensionar toda a sua estratégia de estudo, os primeiros anos que são muito teóricos, até chegar no famoso ciclo clínico, leva um tempo. Então, você redimensionar isso, não é o foco aqui da nossa conversa. Mas cada momento tem a sua dificuldade. Então, agora eu estou indo para o 5º ano, para o internato. Então, minha preocupação já está na prova de residência, que é outro vestibular da vida. Então, vai ter que estudar. Só que para isso tem que ter planejamento. Então, tudo tem a sua etapa, mas aproveitem as oportunidades, se dediquem. E tenham claro onde vocês querem, isso ajuda muito. Ah, eu quero essa faculdade, então qual é a nota? Eu quero prestar esse vestibular, ok, então quanto que eu preciso tirar? Porque aí fica mais fácil do que ficar tirando para todo lado. Saiba seus objetivos, suas prioridades e trabalhe para isso, que vai aumentar as chances de dar certo. Acho. Falei demais, Matheus. Não, eu acho que é isso mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo. E conta um pouco para nós essa experiência dessa transição, né? Porque isso é outra coisa que a galera acha, né? Ah, cheguei na faculdade, é tipo American Pie, né? Não, mas não é. Muito pelo contrário, tem que... É outro tipo de estudo, é outra responsabilidade, outra correria, outro tudo. Conta um pouco pra gente aí, porque quando a gente conta, nosso professor fala, aquele cara já tá velho, já as coisas mudaram. Então é bom quando vocês falam aí, porque daí chama atenção um pouco de como que é essa transição aí, que muitas vezes é tão dolorida quanto um vestibular, quanto uma prova, uma coisa também, porque é muito intenso também. Eu lembro, aproveita essa pergunta, eu acho que me veio uma frase. Fala assim, não, eu vou entrar na faculdade, eu vou estudar só o que eu quero. A gente tava falando aqui, né, Matheus? O buraco é muito mais embaixo. Essa é a ilusão que a gente tem, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que me assustou na faculdade é que é um ambiente mais impessoal. Porque o Colégio Feira sempre foi um ambiente muito acolhedor com todo mundo. Então, eu tenho vínculos até hoje. Com o Matheus recebeu o convite, é uma grande alegria. Tá tendo musical aí, eu vou ver o musical. Então, a gente mantém um vínculo com o colégio. O carinho com o colégio permanece. Só que eu acho que independente de onde você for fazer o seu curso de graduação, você vai perceber uma impessoalidade. Mas eu acho que não é por maldade, é por toda uma estrutura. Por exemplo, tem professores que dão aula para 6 cursos, 12 turmas... Então, é uma coisa muito doida. Então, você acaba tendo um distanciamento da figura do professor, comparado ao que era. Então, às vezes você tem professores que são mais acessíveis, que são mais abertos, outros são mais reservados. Então, você acaba tendo que desenvolver à força o hábito de, vixe, se eu não estudar, ninguém vai me ajudar. Então você acaba se apegando a colegas, você desenvolve amizades, isso é uma coisa muito interessante da faculdade. Você desenvolve amizades profundas, e isso é uma coisa muito gostosa. Então vira uma base de apoio, mas é você e o livro, é você e a aula, e você não tem um guia de apoio. Por exemplo, as apostilas te trazem tudo organizado, direcionado para o processo seletivo. Eu lembro que o colégio fazia, certamente ainda faz, a apostila do Enem. Então era a apostila do Enem. Tinha a apostila das paulistas. Então só tinha questões das faculdades paulistas. E você perde o rumo. Você chega na faculdade, você recebe a ementa da disciplina. Nós vamos ter essa aula, os livros são esses. E você tem a aula como um guia. Então a aula acaba sendo um guia, diferente da escola, que você tem a aula bem trabalhada, você tem tempo, na faculdade não. Então você tem, por exemplo, uma aula de 1h40 ou 50 minutos para esgotar a doença tal. E aquilo é a base que você tem. Você tem os livros, mas os livros você vai pegar o capítulo do livro, você tem 30 páginas. Então o que você faz? Você senta e chora, a primeira coisa. É importante. E a segunda coisa é você tem que achar um rumo. Então eu acho que o que mais me assustou foi como é que eu vou assustar? Na adaptação, as notas acabam saindo, as notas dão certo.
Mas você pegar o embalo e falar, o rumo é esse, leva muito tempo. Então, no começo, no básico, para fisiologia, para embriologia, eu gostava muito de estudar por livro. Só que à medida que o curso vai passando, você não tem mais tanto tempo. Você já não tem tempo, mas o tempo vai diminuindo para você estudar por livro. É muito extenso, é muito técnico. Então você acaba direcionando para resumos para você assistir a aula, gravar a aula, que é uma técnica que os incas faziam, gravar a aula na fita cassete, e hoje você tem o aplicativo no telefone. Você grava a aula, chega, anota. Então você tem muito mais independência. A figura do professor fica mais distante porque o foco é outro. Então, isso foi uma coisa que me assustou muito no rumo de ensino. E fora os outros ambientes, eu falo muito, o lugar que eu mais aprendi foi fora de sala de aula. Numa atividade de extensão, num projeto de pesquisa, numa atividade que a gente faz numa liga acadêmica, uma iniciação científica, numa monitoria que a gente dá enquanto monitor. Então, muda muito. O mundo abre muito rápido. E é impressionante a curva de maturidade que a gente tem. Mas esse negócio do ensino mais impessoal, mais objetivo, mais rápido. Você vê uma aula, passou o assunto e não volta mais. É muito doido. É frenético. Então, a faculdade de medicina tem 6 anos. 6 anos. É uma Copa do Mundo e meia. Mas eu acho pouco tempo. Porque é tudo tão corrido. Então, eu acho que vai por esse rumo, assim, Matheus. À medida que o tempo foi passando, que foi foi até legal você tocar nesse assunto, né? Que isso é uma outra coisa que eu também chamo a atenção, que é as oportunidades, né, desses cursos de extensão na faculdade, as ligas, os diferentes espaços para além do sala de aula. Daí, se você puder falar um pouquinho disso aí, como que funciona, para o claro. pessoal tomar ideia e tudo mais, é importante também. Tem uma definição que vocês que eu vi uma vez, que é Maria Acadêmica. Que é aquela pessoa que ama o certificado. Então você tem. Na faculdade você tem que cumprir 240 horas curriculares. Para cada atividade extra que você faz, você ganha um certificado. Declaro que Vitor Rodrigues Dutra compareceu ao congresso tal, no dia tal, com tantas horas. Isso é importante porque sem ele você não forma. Então, independente do curso que você for fazer da faculdade, você vai ter que ter essas horas complementares. Então, isso é um estímulo compulsório para você fazer as atividades extracurriculares. É Então, é engraçado você importante. falar isso, que eu estou acabando filosofia, e meu tempo é mais escasso, né, do que quando a gente é só Sim. aluno. E, tipo, uma das coisas que eu estava penando é dar conta de participar dos congressos suficientes para dar essa Viu? carga horária que o meu não está funcionando. Nesse último semestre que eu tive que correr para fazer umas cargas horárias Sim. para bater, senão eu não ia me formar. Mas, Relato enfim, de experiência, ó. Relato de experiência. nem sabe. Na faculdade de medicina, eu acho que é um ambiente que a gente tem muito ambiente. É muito interessante. Então, uma coisa que sempre aparece na nossa cabeça: iniciação científica. Eu acho que vai muito de muita coisa. Você não é obrigado a fazer iniciação científica. É uma coisa que leva um ano, com bolsa ou sem bolsa de pesquisa. Então você também tem essa. Não é necessariamente porque é iniciação que você tem bolsa, que você ganha dinheiro. Não, depende se o projeto for aprovado. Depende de N fatores. É muito mais A faculdade é um ambiente muito mais burocrático do que a gente imagina, né? Isso é desanimador. Isso é desanimador. Mas é importante ter todo o registro. Então você pode fazer uma pesquisa, você encontrar um professor que oriente, seja numa área que você tem interesse ou numa oportunidade que você viu. Igual eu falei nas perguntas anteriores. Aproveitem as oportunidades para aprender. Seja na escola, de oficina de redação, um momento de discussão, de resolver questão. Não percam isso, gente. Isso agrega. É maravilhoso. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, do nada eu mandei um bolchevique. Então você usa e conversa de bar essas coisas. É chique, é chique. Então, iniciação científica, monitoria. Então vamos supor, eu amava da monitoria, eu amava anatomia. Eu fui monitor de anatomia 3 semestres, porque o tempo na faculdade é em semestre. Poucas faculdades adotam tema por ano, mas aqui na nossa é por período, por semestre. E aí eu fiz anatomia que é em 3 períodos: anatomia 1, anatomia 2 e neuroanatomia. Então eu prestei uma prova para eu ser monitor da disciplina de anatomia. Então, para a turma que viria após a minha, a gente dava aulinhas de temas, revisávamos conteúdos, e é um ambiente de prática fantástico. Para você treinar a docência, para você fiz grandes amizades que mantenho até hoje.
os meus vínculos de monitoria. Então é um ambiente muito agradável. Então você achar uma matéria que você se identifique, além do currículo, é um ambiente de aprendizado muito grande. Você tem projetos de extensão. O que é extensão? A faculdade ela é licenciada no tripé de ensino, pesquisa e extensão. Pesquisa, a iniciação científica, o grupo de pesquisa. O ensino, o básico que nós conhecemos. Então, as aulas, as disciplinas, as provas, tá tudo dentro de ensino. E você tem a extensão. Então, a faculdade ela é um ambiente vivo. Então, você pode devolver para a comunidade os conhecimentos que lá dentro são construídos. Então, por exemplo, vamos supor que nós estamos passando pela disciplina de geriatria e nós queremos levar para os idosos cuidados com a mobilidade para evitar risco de cair, de fraturar alguma coisa. Então vamos desenvolver um projeto. Vê agora a ideia. Vamos desenvolver um projeto de extensão sobre isso. Vamos ir no asilo para orientar, para ver se lá está com alguma dificuldade de acessibilidade, se tem barra no banheiro, um tapete antiderrapante, se tem corrimão, né? Então você vai lá, você faz as orientações, os cuidados, um sapatinho mais agradável para quem tem algum problema de joelho, algum idoso que tenha. Então você leva os conhecimentos da universidade, você faz educação em saúde, você orienta a população de um tema X. Você pode, por exemplo, ir num bairro, numa praça, para orientar sobre alimentação, obesidade, diabetes, como cuida, como previne, com papeizinhos no boca a boca. Então você já está fazendo para a extensão. Você está estendendo os muros da universidade e oferecendo não só assistência. E você pode pensar, tem o hospital escola, tem o hospital de clínicas, né, vital você olhar isso na hora de escolher a sua faculdade. O tamanho do hospital escola da sua faculdade, que você pretende prestar. Lá também é uma extensão, mas é mais extensão no sentido de assistência. Aqui é uma extensão de levar conhecimento. E isso é um poder transformador de educação e saúde. É um exemplo de projeto de extensão. O universo é infinito. Você pode entrar num projeto de extensão pronto, você pode sugerir para um professor que ele te oriente um projeto de extensão, alguns dão bolsa. Então o universo abre muito. E é muito gostoso também. É importante você falar isso, né? Porque isso é uma coisa que às vezes é muito esquecida desse tripé, né? A pesquisa, né, que é a iniciação científica, mestrado, doutorado, é o desenvolvimento de um novo conhecimento, né? O ensino, que é, de maneira sistemática, transmitir esse conhecimento, né? E a extensão, que é fazer com que esse conhecimento, de fato, chegue a todo mundo, né? E é muito louco que muitos dos alunos, infelizmente, acaba não fazendo extensão. Eu tive o prazer de fazer também projeto de extensão e é um diferencial. Vamos colocar assim, você se sente mais útil frente àquilo que você está recebendo da sociedade e tudo mais, de uma universidade pública, como você fez, como eu fiz e tudo mais. Então, assim, é um momento que a gente devolve um pouco daquilo que a gente está tendo para a sociedade, né? Eu acho que é crucial e muitas vezes acaba sendo esquecido, porque só passa pela faculdade, né? E é isso que você chama a atenção de viver os diferentes espaços, né? É crucial, porque a faculdade perpassa por isso, né, Vitor? De viver. Então, realmente você participar dos projetos, ir num grupo de estudo, para o além do sala de aula, não que sala de aula não seja importante, mas é o além do sala de aula. Todos os vínculos, as relações, contatos, conversas, estudos coletivos que você vai criando com outras pessoas, que vai fazendo a formação se completar. É muito louco, é nítido que os alunos que têm que participam desse ciclo mais ampliado, como eles vão se formando melhor do que aqueles que acabam se fechando numa bolha, né? Justamente por causa dessa troca que você vai tendo aí de maneira mais geral e ampliada, né? Uma diferença que eu acho muito grande. Lógico que assim, 60% da nossa preocupação, 70%, 90% vai em prova. Por causa de prova, a gente tem muita prova, né? Mas não é só, não dá pra viver só por causa de prova, senão você não vai fazer nada, porque tem prova toda semana. Essa semana, por exemplo, eu tive 4. Então você tem que se organizar para se permitir as outras coisas. O Matheus falou, por exemplo, do American Pie, que é uma referência de vida universitária errônea. Só que você pode viver um American Pie adaptado.
né? Mas há consequências de se viver isso. Você tem oportunidades ímpares de festas, de celebrações, de todo tipo de coisa que adeque à sua personalidade. Mas você tem que equilibrar. Você não pode esquecer que o objetivo ali é a formação. Pode sair, pode celebrar com amigos, é maravilhoso. Mas o foco ali não pode ser perdido de vista. E é muito fácil você perder o foco de vista na faculdade, porque você não tem ninguém para te cobrar aquilo devidamente. Cobra a nota no final do período, aí o bicho pega. E é engraçado isso, né? Porque, inclusive, essas festas é importante, né? O que não pode perder, né? Eu brinco, ó, a faculdade tem um mal. Se quiser, tem festa todo dia. O problema é que você não pode ir todo dia, né? Daí você tem que ter clareza, né? Então, ninguém aguenta. porque se seu curso não tá tendo, tem um outro curso que tá tendo, o outro não sei o que lá, e nessa você pode fazer a vida de festa, entre aspas, e acabar desviando daquilo que é o central, crucial aí. Ter uma boa formação e tudo mais, né? E a faculdade de medicina, propriamente, né? Conta um pouco pra gente como que funciona essa estrutura aí, qual que foi suas impressões, coisas boas, ruins, dentro da formação sua aí. Matheus, estruturalmente, né? Vamos começar assim, antes de falar as minhas percepções. A estruturação. A estruturação tradicional não significa que necessariamente seja assim. Então você tem nos 2 primeiros anos do curso o famoso ciclo básico, em que você tem as matérias teóricas, depois você tem o ciclo clínico no 4º e 5º ano, e no terceiro e no 4º ano, e no 5º e no 6º ano você tem o internato, que é o estágio, o famoso estágio. Você leva muito tempo desculpa, até você ter uma imersão prática de fato. Então, nesses outros, de atendimento, até porque você tem que ter uma habilidade formada no curso para você chegar diante do paciente, saber examinar um paciente. Então, essa desilusão, ela cai. Você chega no primeiro período e você se vê no laboratório de anatomia, você se vê vendo microscópio, lâminas de intestino grosso, e você tem que identificar aquilo. E eu me questionava muito, por que eu estou vendo a lâmina do intestino? Por que eu tenho que saber qual é a célula que tem no intestino grosso? E depois vai fazer sentido porque você tem que fazer isso tudo. Então, nos 2 primeiros anos, tradicionalmente, não que isso não se estenda, depende da divisão da faculdade que você for prestar. Você tem as disciplinas teóricas para te introduzirem ao mundo do corpo humano, no ponto de vista normal. Então você tem a fisiologia, que vai mostrar o funcionamento dos órgãos, as células parietal, célula isso, célula aquilo, como funciona tudo. O coração, por que o coração bate? Porque ele tem a rede de condução elétrica dele. Como que é isso? Despolariza, repolariza. Quem está no terceiro colegial vai lembrar das aulas de fisiologia humana, que tem a célula de despolarização, entra sódio, sai potássio, dezena, ressaca, né? Tinha esses macetes aí. Você tem a anatomia, que você vê a morfologia, os órgãos. Então você tem a mão, você tem tantos ossos aqui que eu não me lembro agora. Você tem o músculo tal, você tem o tendão, o coração. Como que é o coração? Tem 4 câmaras nelas, o material. Você tem a histologia. Então, como que é a célula do coração? Ela é o cardiomiócito. Como que é o cardiomiócito? É o tecido estriado cardíaco. Acho que é tecido estriado cardíaco. Então você tem todas as estruturas ali disso. Biologia celular, te dá a base de célula, de visualizar a célula no microscópio, e você vê como ela funciona. Então, na fisiologia você vê sistema digestório, sistema respiratório, sistema renal, sistema nervoso, sistema geniturinário. Então você vai tudo, reprodutor, né, digo. Então você vai tendo todas essas subcategorias para você ter uma visão holística do corpo humano. Evidentemente, são matérias teoriconas. Ou seja, eu falando aqui, vocês já viram que é um decoreba grande, é um volume de decoreba grande. Lógico que você tem que ter uma base de entendimento, mas a anatomia é um grande decoreba. É você saber que é isso, é isso, é isso, é isso. Isso vai assim, vamos falar assim, uns 3 semestres disso, nessa toada. Você tem disciplinas complementares. Então você tem, por exemplo, uma disciplina de humanidades, uma psicologia médica que vai te falar de empatia. Você tem uma disciplina de saúde coletiva. Você vai ter uma disciplina de antropologia.
Olha pra você ver, você vai ter uma disciplina de antropologia, você vai ver lá o que o Matheus fala, você vai ver o Durkheim, o fato social, você vai rever isso de alguma... O Platão vai aparecer, o Aristóteles... Tô falando que volta as coisas. Então você vai ter isso, mas direcionando para outro rumo. Quando você chega ali no quarto período nosso, você vai ter um momento mais de prática. Nisso também você já vai ter conhecido o BS, os funcionamentos, mas ainda sem atender. No quarto período você é introduzido à famosa disciplina de semiologia. O famoso estetoscópio vai vir à tona aqui. Você vai aprender a examinar o paciente, né? Então, por exemplo, o Matheus vai desenhar lá o plano de ensino do ano dele. Então, nessa aula ele vai dar esse conteúdo, B, justiça, Durkheim, e vai indo. Então, ele tem tudo sistematizado que ele vai dar, um cronograma de tudo. Quando a gente vai examinar o paciente, a gente também tem que ter como que a gente vai examinar. A gente chega no paciente e fala, e agora? Não, você tem toda uma estrutura. Como se ouve? Coloca o esteto em qualquer lugar? Não, você tem as regiões de colocar o estetoscópio no peito. Você sabe como examinar a barriga, abdômen, as manobras. Ah, se isso aqui, se o paciente sentir dor aqui, o que isso significa? Então você vai aprendendo. O exame neurológico, como que você faz? Ah, se eu passar aqui um algodão, a pessoa sentiu, o neurológico está preservado aqui. Então você aprende as manobras para você analisar o paciente. Matéria muito importante. Nisso você já começa a ter instruções de saúde mental, de geriatria, mas ainda introdutório. Quando você chega no nosso quinto período, você tem um período muito teórico, mas fundamental. Que você tem matérias como imunologia, como funciona o sistema imune. Você está com uma gripe, por que você tem a íngua aqui? Que o linfonodo fica reativo. Por que ele fica reativo? Então você vai ver isso tudo. Como o organismo monta o sistema de defesa. Você tem a microbiologia. Fulano tem meningite. A meningite é pela bactéria tal. Vamos supor, Streptococcus pneumoniae. Um exemplo. Qual é a estrutura dessa bactéria? Lembra da aula de biologia que tem o diplococo, o coco, tem aquelas Streptococcus, Staphylococcus, aquilo. Então você vai ver que tem um gram positivo, um gram... Você vai ter as categorias dos principais organismos de microbiologia e as doenças que eles causam. Então você tem o Clostridium tetani lá, que é o da lata, isso cai em vestibular, da lata, né? Anaeróbio e tudo. Por quê? Qual é o metabolismo dele? É bastante decoreba, mas é muito interessante. Ele tem a parasitologia, vocês vão lembrar lá da tênia sólida, da tênia saginata, da neurocistercose. Você vai ter a teníase, você vai ter essas coisas todas. Então você vai ver Chagas, o barbeiro. Então você vai aprender qual é o ciclo, o vetor, como ele processa no organismo, no meio, hospedeiro intermediário. Isso é parasitologia. Tem a farmacologia, mas tem que saber os remédios tudo. Calma, você vai aprender os remédios todos, mas eles são divididos em classes. Então os antibióticos, você tem as quinolonas, as penicilinas, as cefalosporinas. Então você vai ver como os antibióticos vão funcionar no organismo, como os remédios de depressão vai funcionar na cabeça, quais são indicados para o quê. Então é mais em classe do que em nome. Você pega, por exemplo, ah meu Deus, eu tenho aqui o omeprazol, mas eu tenho o pantoprazol. Ah meu Deus, calma, eles têm um mecanismo de ação muito parecido. Então você estuda eles dentro dos inibidores de bomba de prótons. É uma classe de remédios. Então você estuda como os inibidores de bomba de prótons funcionam, que são os remédios para gastrite que eu estou falando aqui, minha gente. Então você aprende as principais classes de remédios. Então esse período é um período muito... Tem outras disciplinas, claro, mas você vai ter essa imersão. E quando chega no nosso sexto período, você já começa a clínica médica 1. Ainda no quinto período, voltando, você tem a propedêutica. Então, se lá no quarto período você aprendeu a examinar, agora você vai aprender a interpretar o que está alterado. Você ouviu um sopro, o que esse sopro significa? Ah, o paciente está com... Peguei aqui, o coração do paciente parece grande. O que pode ser? O que nós podemos pensar? Aí é o que se chama do raciocínio clínico. Porque o raciocínio clínico o que é? Como se fecha um diagnóstico? Eu chego assim, doutor, eu cheguei aqui, eu tô com uma dor no peito. Começou faz 1 hora, eu tô suando, tá indo pro braço a minha dor. E aí, o que pode ser? Pode ser um infarto, pode ser uma angina, pode ser o quê? Pode ser um refluxo, o que é? Vamos investigar. E aí vou examinar ele e vou pedir os exames, dependendo, e aí eu vou conseguir fechar o diagnóstico. Esse provavelmente é um paciente que infartou.
E aí quando você chega na clínica médica, na clínica cirúrgica, são as grandes áreas da medicina, enfim. A ginecologia, a clínica médica, a clínica cirúrgica, a medicina da família e a pediatria. Então você começa a atender o paciente no ambulatório, no hospital, na enfermaria, que é onde estão os pacientes internados, ver cirurgias, acompanhar pré-operatório e pós-operatório. Então você começa a ter o famoso contato com o paciente. Mas olha que a gente teve que passar por tanta coisa para chegar até lá. Porque não é só você saber a doença, é você saber as causas da doença, como ela aparece no paciente, como está o exame físico. E como eu vou ter que saber como a doença causa, eu preciso saber como tratar. Só que para eu saber como tratar, eu tenho que saber como ela é causada. Então, você tem as doenças, a infectologia das doenças infecciosas, a dermatologia, a nutrologia, a gastrologia, cardiologia, nefrologia, pneumologia, neurologia, cirurgia pediátrica, cirurgia do aparelho digestivo, e por aí vai. A infinidade ginecologia obstetrícia. Então, é gigante. Então, o curso vai sendo construído para você ter uma base teórica do que é normal. Também estava esquecendo uma disciplina importantíssima que você tem, a patologia. Se lá na anatomia você viu o coração normal, saudável, bonito, agora você vê o coração do idoso que infartou, que tem chagas. Como que vai estar esse coração? Dilatado, com fibrose. Então você vai aprender por que tem. Por que o coração do paciente com chagas, do barbeiro, tá grandão? O que aconteceu? Por que a nível celular, a nível de célula, morreu célula? Por que morreu célula? Por que é o infarto? É falta de sangue. O que essa causa de sangue causa? Causa uma isquemia. O que é isquemia? É morte de uma região que ficou sem sangue. Então você vai começando a ter esse raciocínio. Então é tudo uma construção. Leva tempo. É muito intenso tudo. É muito corrido. Tem períodos que nós temos 11 disciplinas, 8 disciplinas. E prova, em média, 3 provas por disciplina. Então é muito corrido. É intenso. Então o curso é estruturado para você partir do organismo normal, depois você vai ver como que ele se processa, que ele adoece, como que a resposta imune atua, por que fica doente, por que a pessoa, por exemplo, com gripe vai tossir, por que a pessoa com Covid vai ter a famosa imagem de vidro fosco, porque, entende? Então vai para esse rumo. Até que você chega lá na frente, tendo as bases construídas para você conseguir atender o paciente e ter esse raciocínio clínico. O que ele falou que ele tem, que é anamnese, eu examinei o que eu achei, o que ele tem de doenças associadas, como que eu vou tratar esse paciente, o que eu vou pedir de exame para confirmar. Isso tudo é propedêutica médica. Então o curso vai sendo processado nisso. Até que chega o 5º e o 6º ano, que você vai pôr em prática isso no ambiente de imersão, que é o internato. Você vai ter estágios por 2 anos nas 5 grandes áreas da medicina, que são a ginecologia obstetrícia, a clínica cirúrgica. Por exemplo, a cirurgia plástica é uma área da clínica cirúrgica. A pediatria, a medicina da família e da comunidade, e você tem também a clínica médica. O que é a clínica médica? É a pneumologia do pulmão, a cardiologia, coração, a nefrologia dos rins. Então, quem é um cardiologista, ele primeiro fez uma formação em clínica médica. Então, outra coisa do curso é a duração. Então, você termina os 6 anos de curso, você é médico generalista, você não é clínico. Para você ser clínico, você tem que prestar a prova de residência, passar e fazer 2 anos de clínica médica. Terminada a residência, você é um clínico. E aí você tem que prestar outra prova de residência, vamos supor, cardiologia, para você fazer mais 2 anos de cardiologia, para você ser um cardiologista. E aí você pode se subespecializar. Aí nós estamos em 10 anos de formação. Esse é o processo do curso. É uma curva de aprendizado lenta. Porque tudo tem que ser muito bem consolidado. Por isso que não pode brincar, Matheus. Nem fale. Não, porque assim, ó, eu vou falar que talvez seja mal entendido, mas eu tenho visto muito maus médicos, ou médicos muito mal formados, que eu acho que tem um problema muito sério hoje na formação, não só de medicina, né? É que acho que na medicina bate a água na bunda mais doída, né? Então, como a gente tem tido maus professores, e eu falo com tranquilidade com isso, né? Maus profissionais de toda a área, né? E eu acho que é um pouco desse processo que acontece de diferentes formas nos diferentes cursos que não são feitos de maneira adequada pelos estudantes, né? E também não são cobrados isso de alguma forma.
E assim por diante, né? Então, que vai levando numa má formação aí, né? Mas, enfim, o nosso horário já está batendo aqui. Eu queria agradecer muito. Se tiver alguma consideração para final, para falar, por favor. Queria agradecer muito essa conversa nossa aí. Foi bem esclarecedora aí. Espero que a gente volte mais para frente aí, com mais assuntos aí, quem sabe específicos da medicina e tudo Sim. mais, para a gente conversar. Abração, viu, Matheus, Vitor? Obrigadão, viu? eu que agradeço. Obrigado vocês que estão assistindo. Na hora que eu recebi o convite do Matheus, eu falei, é irrecusável, né? É uma figura pela qual eu tenho um grande carinho e o colégio também eu tenho um grande carinho. Então, eu acho que a gente dividir experiência é sempre muito gostoso. E a quem está prestando o curso, quem pretende prestar, vale muito a pena. Os alertas que eu dou, procure saber a faculdade que você está prestando. É muito difícil, a gente sabe que é competitivo, que é difícil. Mas saiba, busque no site da faculdade, pública, privada, qual é a grade curricular, ouça relatos de outras pessoas. Porque nós tivemos um boom de faculdade de medicina. Isso é uma coisa muito comentada, saiu reportagem recentemente. Então, o nosso curso tem quantos anos? 68 anos. Então, é um curso consolidado. Tem suas dificuldades, seus desafios, claro. Né? Desafios de todas as esferas. Só que nós temos um bom ambiente de prática, nós temos profissionais com expertise, nós temos oportunidade disso, nós temos um hospital escola. Procure saber a faculdade, não vai em qualquer lugar que você passe. Não é porque você passou que é uma boa faculdade de medicina, não é uma boa escola de medicina. Busque ouvir. É a sua formação de graduação. Você tem que ter uma boa base. E para isso você tem que ter uma boa base teórica, mas principalmente uma boa base prática. 50% do curso, mais ou menos, é só prática. O internato são 50%. Então você tem um ambiente que te deixa à vontade para fazer esse internato, com vários ambientes, várias especialidades bem consolidadas, é muito melhor. Você não vai encontrar a faculdade perfeita. Nem aquela que você está pensando que é perfeita, que eu sei qual que você está pensando aí, ela tem os seus desafios. Por isso, procure. Assim como na Black Friday a gente procura o melhor preço e o melhor produto, procure a faculdade que ofereça oportunidades para você de extensão, de pesquisa, de ensino, que tenha um hospital bacana. O nosso hospital atende 28 cidades. Então é um hospital movimentado, a gente vê de tudo. Então, não estou falando que não tem os seus desafios, tem, mas procure se informar sobre a faculdade que você presta, seja ela pública ou seja ela particular, porque a demanda está aumentando. Logo, nós temos uma tendência em a qualidade diminuir. Presta muita atenção nisso. Tenha esse cuidado. Vai valer a pena fazer uma boa escolha. E é lógico que nós sabemos que o bom tem o seu preço. Por isso, se dedique. Aproveite as oportunidades que você tem no colégio ou extra. Aprenda o máximo que você puder. Tira esse ano para estudar, para você passar, que vai dar certo. Eu estou à disposição. Vocês podem me encontrar aí na rede social Vitor Dutra, pode procurar no Facebook, no Instagram. É um prazer conversar sobre o tema. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Boa sorte a todo mundo. Vale muito a pena, a gente aprende muito, a gente amadurece muito como profissional, técnico, ser humano. A gente vê cada história que a gente fica, que dá outros encontros, só das histórias que a gente vê. Então, invista em você, mas saiba muito bem onde você está investindo, a instituição. Mas antes de tudo, antes de esse ser um problema, se dedique. Tire uma boa nota no seu processo seletivo, que você vai ser muito feliz no seu curso. E reflita com bastante carinho sobre a escolha do curso e sobre a faculdade que você está prestando. Que as chances de você ser realizado e completo são maiores. E os meus votos de muito sucesso a todos e a vocês que estão assistindo e ao Matheus, o meu muito obrigado. Foi um prazer, uma grande alegria mesmo. Obrigadão, até mais aí. Até, Matheus. Tchau, pessoal.